Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 18 de dezembro, a lição 12, ela tem como título O Túmulo Vazio. Para nós entendermos a lição de hoje, nós temos que voltar um pouco para o capítulo 19, onde um membro do Sinédrio, chamado José de Arimateia, ele solicita junto ao governador romano chamado Pôncio Pilatos, que ele ficasse com o corpo de Jesus para que ele pudesse ser sepultado. E como ele era um homem bem quisto dentro do Sinédrio, Pôncio Pilatos autorizou, e José de Arimateia, ele providenciou os funerais de Jesus. Inclusive ele cedeu um terreno onde ele era, a propriedade era dele, e juntamente com outro membro do Sinédrio chamado Nicodemos, que ele providenciou todas as especiarias, o bálsamo, os perfumes para preparar o corpo de Jesus. E isto tudo na presença, dos discípulos de Jesus e dos guardas romanos. E com essa autorização, Jesus foi realmente feito os funerais dele, em um sepulcro onde a pedra foi fechada, e tudo com a observância também dos discípulos, e em detalhes. Inclusive eles entraram dentro do sepulcro, observaram tudo, e Maria Madalena foi uma dessas mulheres que estava ali observando atenta a tudo isso, acompanhando realmente todos os trabalhos para que o Jesus fosse e tivesse uns funerais dignos, E eles fizeram todos esses trabalhos na sexta-feira, antes do pôr do sol, porque eles observaram os mandamentos de Deus e fizeram tudo isso no sábado, na sexta-feira, antes do pôr do sol. E no sábado eles descansaram, todos os discípulos descansaram, inclusive o próprio Jesus repousou naquele dia, porque ele estava morto lá em silêncio naquele sepulcro. E passando o sábado, as mulheres foram em busca de especiarias para levar ao túmulo, e passar no corpo de Jesus, e logo no domingo pela manhã. Mas para surpresa delas, a pedra havia sido removida, e o túmulo estava vazio. E isso ali era a primeira evidência que Jesus havia ressuscitado. E Maria Madalena, que foi a primeira mulher que viu e entrou lá dentro e observou, ela voltou correndo, para avisar os demais discípulos, E isto, Pedro e João, eles ouviram realmente Maria Madalena falar sobre isto, que o túmulo estava vazio, aberto, e que não havia ninguém, e que Jesus havia conversado com ela no caminho, porque Jesus apareceu para Maria Madalena nesse caminho. E João, ao ver essas informações, junto com Pedro, saíram correndo, Porém, João, ele chegou em primeiro ao sepulcro, ele adentrou ao sepulcro, realmente estava aquele túmulo vazio, e uma coisa que ele observou ali, que o lenço que cobria o rosto de Jesus, ele estava devidamente dobrado assim numa prateleira, numa parte assim, dentro do sepulcro. E ali ele obteve a certeza de que Jesus havia ressuscitado.
e que ele voltaria, porque era costume, né, dos senhores e patrões da época, após as refeições, quando eles se levantassem da mesa em direção ao seu trabalho, às suas atividades, ele jogava o lenço de qualquer jeito, né? Mostrando que ele não voltaria, né? Mais. E já aqueles patrões, aqueles senhores que dobravam perfeitamente o lenço, era uma mensagem de que ele voltaria. E foi isso que aconteceu com Jesus, né? Jesus se preocupou em dar essa mensagem ao dobrar esse lenço, mencionando para eles que ele havia ressuscitado e que ele voltaria. Bom, Jesus morreu no fim da tarde de uma sexta-feira, antes do pôr do sol. E tudo isto o Filho de Deus fez por mim, por você e pela humanidade, para pagar o preço de uma falha que nós cometemos contra os céus, e ele nos libertou do pecado e da morte eterna. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens neste mundo, e dele nós não fizemos caso. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Para nossa alegria, ele ressuscitou no domingo bem cedo. Como o sábado estava próximo, diz lá em João 19:42, por mais que seus discípulos fossem seus fiéis seguidores, como o próprio João Evangelista, eles guardavam realmente o sábado e observaram o sábado inteiro como mandamento de Deus, e não foram ao túmulo nesse dia, como diz lá em Marcos 16:1 e Lucas 23:56. E assim, oprimidos, né, pela dor e tomados assim de medo que a sorte de Jesus recaísse sobre eles, os discípulos permaneceram trancados em uma casa em Jerusalém nesse dia de sábado. E João Evangelista, uma testemunha ocular, narra que de forma destemida, a corajosa mulher chamada Maria Madalena, junto com outras mulheres, elas compraram aromas, especiarias para levar ao túmulo no domingo bem cedo, antes do nascer do sol. E ainda o sol não havia nascido, Maria Madalena já estava andando, caminhando em direção do sepulcro. E ela não pôde mais esperar, ela estava ansiosa realmente para ver isto, onde ela achava que o corpo de seu mestre estaria lá. Porém, ao aproximar-se do local, percebeu algo estranho, né? A pedra que fechava o sepulcro estava removida, e os soldados romanos haviam todos sumidos, não havia nenhum soldado ali. E o corpo de Jesus também não se encontrava lá. O túmulo estava vazio, e logo pensou que tivessem levado ao seu Senhor, e correu para avisar os demais discípulos, né? E Pedro e João, ao ouvirem Maria avisar, foram ver com os próprios olhos, né, o túmulo vazio, e correram e viram por si mesmo o que Maria havia contado era verdade. Mas um detalhe desse relato faz a diferença. João Evangelista diz que ele e Pedro viram os lençóis que cobriam o corpo de Cristo em um lugar à parte, que está lá em João 27. Não estava em cima do sepulcro ou jogado, estava dobrado perfeitamente. E na tradição do povo hebreu, após um servo preparar a refeição à mesa para seu senhor, ele ficava fora da visão dele, aguardando que ele terminasse ou o chamasse. E após terminada a refeição, geralmente o senhor usava o lenço e o jogava de forma assim descuidada à mesa, ou às vezes até no chão, de qualquer jeito, antes de se retirar.
Isto era um sinal, uma mensagem clara de para seu servo, que ele dizia assim, ó, já terminei, não volto. Mas porém, se este senhor, esse patrão deixasse o lenço cuidadosamente dobrado, era como estivesse dizendo, eu volto. E esse é o caso de Jesus, que deixou o seu lenço no sepulcro dobrado. A Bíblia diz que João, ao entrar e ver aquele lenço dobrado, ele viu e creu em João capítulo 20, versículo 8, que Jesus havia ressuscitado. Ele entendeu o recado do seu Senhor, eu voltarei. E assim, o anúncio dos anjos e a aparição de Jesus a Maria Madalena e seus discípulos são relatos extraordinários acerca do poder de Deus e da sua fidelidade, de suas promessas, e o que ele promete ele cumpre. E Pedro, que nessa corrida perdeu para João até o sepulcro, por ser assim um pouco mais lento, foi o segundo a entrar e observou as faixas de linho estendidas assim no chão, mas o lenço que os soldados haviam colocado na cabeça de Jesus, cobrindo o rosto, estava dobrado, cuidadosamente separado pelo Salvador, pelo nosso Senhor, incrivelmente mostrando que ele havia ressuscitado e que ele realmente voltaria. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, sinceramente, você passa a ser assim, uma pessoa com sabedoria, com entendimento, e passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, e passagem como essa que nós vimos, passa a ter um entendimento maior, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, porque você, a partir daquele momento, você é uma pessoa separada por Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga, quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor somente, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que ele disse que voltará, e que ele deu sinais para isto, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, e ele, Jesus, ao voltar, ele levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá a felicidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.